Olá, sexto ano, espero que vocês estejam bem. Mais uma aulinha de geografia gravada, né? Lembrando, meu nome é professora Tamires e hoje a gente vai falar sobre o capítulo 21, que tem como assunto os biomas do mundo, tá? A gente precisa entender que quando a gente fala em bioma, a gente está falando aí um conjunto de seres vivos, tá? Então, esses seres vivos serão representados aí pela flora, principalmente quando a gente trata sobre bioma, né, que são as plantas ou vegetação, pela fauna, em conjunto com o clima da região. Então, o clima ele vai ser muito responsável por dar características ao bioma. Tá? A gente viu em aulas anteriores, nos capítulos anteriores, que o clima ele vai influenciar diretamente nas paisagens, né? Então, os biomas eles serão diretamente influenciados pelo tipo de clima. Então, coloquei aqui para vocês uma definição, né? Os biomas são entendidos como um conjunto de seres vivos, plantas, animais e outros seres vivos com relativa homogeneidade em determinada área, ou seja, dentro de uma determinada área, daquela área onde está se formando, né, onde se formou um bioma, tudo é muito parecido, tudo é muito homogêneo, né? Então eles têm características dentro de um bioma, a vegetação, né, a fauna tem características muito semelhantes, né? Não vão aí mudar, não vão se tornar heterogêneas, diferentes de uma hora para outra. Então, dentro, né, de um determinado bioma, dentro de uma determinada região, né, que está sendo influenciada por um clima, nós teremos um bioma característico com essa homogeneidade em relação à flora, em relação à fauna, tá? Então, continuando aí, tendo como principal critério a vegetação dominante. Então, quando a gente fala em bioma, a gente vai levar em consideração a vegetação. A vegetação que é uma correspondência do clima onde aquele bioma está inserido. Bom, então aqui a gente consegue visualizar através desse mapa os diferentes biomas, né, que existem no mundo. Então nós vemos aí, conseguimos visualizar, nós temos bastantes biomas no mundo, né? Então por isso que eu falei que essa aula é uma aula mais densa, uma aula com muita informação. E eu vou projetar para vocês agora a nossa apostila, tá? Para a gente ver direitinho como que funciona essa essa disponibilidade, né? Como que é apresentada a dispersão dos biomas no mundo. A gente precisa entender, né? A gente vai começar aí agora com os biomas de baixa latitude. Então, a gente precisa entender que esses biomas de baixa latitude são justamente os biomas que estão em uma zona intertropical, né? Então, lembrando lá das zonas térmicas da Terra, a gente lembra que esses biomas de baixa latitude são aqueles biomas que estão próximos da linha do Equador, que tem uma influência muito grande da incidência de raios solares, né? São aí áreas mais úmidas, principalmente por conta do sol que vai evaporar, né, através também da vegetação, que vai fazer com que haja evapotranspiração. Então, a gente tem geralmente, né, uma umidade do ar desses tipos de bioma alta por conta da localização dele, né, numa zona intertropical. Então, vamos lá. O primeiro que aparece aí, né, vou destacar aqui para vocês, é o bioma de floresta tropical, né? Então a gente já consegue lembrar um pouquinho onde esse bioma pode estar se localizando, onde ele está sendo apresentado no mundo, pelo fato dele estar em uma área de baixa latitude. Então, os biomas de floresta tropical eles vão ocorrer, ó, próximo à zona equatorial ou dentro da zona intertropical. Então, ele vai estar localizado ali próximo aos trópicos, né, trópico de Câncer e trópico de Capricórnio, e também bem próximo ali nas proximidades da linha do Equador, tá? Então nós temos aí no mundo, né, exemplos dessa floresta tropical, a amazônica, né, temos a floresta do Congo, tá? Então temos diferentes florestas no mundo que vão representar esse bioma. O clima, qual é a característica do clima desse bioma de floresta tropical?
A gente vai ter temperaturas elevadas com altos índices de evaporação e precipitação, né? Foi o que eu já falei para vocês, né? A influência dos raios solares, a incidência dos raios solares, a questão do aumento da umidade do ar vai ocasionar aí a questão da evaporação e também da precipitação, né? E aí as chuvas vão ocorrer durante todo o ano, tá? Então a gente não tem um período seco bem definido dentro desse bioma. E a vegetação, né, a flora, como está aí no livro de vocês, ela vai ter aí uma característica de folhas latifoliadas, que são folhas mais largas, né? Nesse bioma tropical, como a vegetação ela tem aí um bom desenvolvimento, pelo fato do clima proporcionar isso, a gente vai ter árvores bem grandes, né? Copas bem largas das árvores. Temos aí as características das folhas largas, que são as chamadas aqui, ó, folhas latifoliadas, os tamanhos das plantas, né? As folhas, elas sempre estão presentes, elas não são, né? Elas não se perdem durante as estações do ano, tá? Então são características aí da vegetação desse bioma tropical. A gente precisa sempre ter em mente que o clima, né, dependendo do clima, se a gente estiver aí num clima quente, num clima úmido, consequentemente a nossa vegetação consegue se desenvolver melhor, né? Por quê? A vegetação precisa de quê para se desenvolver bem? De sol, né, para fazer a fotossíntese e de água também para fazer a fotossíntese, né? O alimento da vegetação é através, principalmente do sol e da água. E se a gente tem isso, se o clima possibilita isso, consequentemente teremos aí uma vegetação de grande porte. Né? E a fauna ela é representada pela biodiversidade. Então, temos aí diferentes tipos de animais, como felinos, né? Aves, insetos, cobras, macacos, né? Então, diferentes tipos de animais são representados nesse bioma de floresta tropical. Uso e impactos. Pelo fato da gente ter uma biodiversidade muito grande nesse bioma tropical, consequentemente esse bioma vai ser visto, né? Vai ser muito notado para que as pessoas interessadas devastem esse bioma, né? Degradem esse bioma, como, por exemplo, extração de madeira, ou tanto a extração de madeira para vender aquela madeira e também, né, para tirar aquela vegetação e plantar, né, fazer práticas aí da agricultura ou práticas pecuárias, criação de animal ou criação de espécies, né? Então a gente vai ter aí como impacto essa questão, né? Então a madeira vai ser retirada tanto aí para retirar por conta da venda da madeira, né? E também por conta das plantações e da criação de animal, tá? Bom, o próximo bioma que a gente vai ver aí são os biomas de floresta subtropical, né? A gente estudou sobre o clima subtropical, inclusive é um clima, né, que faz parte também do nosso país, que é apresentado, né, no nosso país, na região sul do Brasil, e esse clima subtropical ele vai estar próximo aos trópicos, né? Ao trópico, desculpa, de Capricórnio e ao trópico de Câncer. E aí a gente precisa entender que esse clima subtropical ele seria uma transição, né, de climas que são mais quentes, uma transição de climas quentes para climas frios, né? Então é como se fosse uma passagem do clima equatorial ou tropical para um clima mais ameno, que seria o chamado clima temperado, né? E aí esse bioma é caracterizado por ser um bioma de transição, pelo fato de ter, né, o clima subtropical. Bom, então nós temos aí, né, o clima. Como que é caracterizado esse clima? Pelas significativas taxas de pluviosidade distribuídas ao longo do ano e estações do ano bem definidas, né? Então, nesse clima subtropical, a gente tem altas taxas de chuva distribuídas bem durante o ano e temos estações do ano mais definidas, tá?
tá? Mais certinhas, é um pouco diferente do clima equatorial e do clima tropical, que praticamente faz muito calor o ano todo. Nesse clima subtropical, as estações do ano são mais bonitinhas, né? Digamos assim, são mais certinhas. No inverno, realmente, faz muito frio, há um inverno rigoroso, e no verão faz calor, né? Então, não é como no nosso clima, que é o clima tropical, tá? A flora, como que é a flora desse bioma aí subtropical? É uma vegetação de bioma, né? Na vegetação, ela é considerada um bioma misto, né? Então, ela vai ser composta, ó, parte dela vai perder as suas folhas durante o ano e parte dela não perdem as suas folhas durante o ano. Então, é uma vegetação considerada perennifólia e caducifólia. Tá? Então, a vegetação desse tipo de bioma é mista, composta por plantas que não perdem as suas folhas, que são as perenes, né, ou perennifólias, e uma parte perde as suas folhas durante o ano, que são as caducifólias. Né? Então, em parte do ano, por conta aí, né, por conta de uma parte do ano não ter uma alta taxa de precipitação, né, por conta aí de ter uma época do ano um pouco mais seca, essas plantas podem perder as suas folhas, tá? A fauna é bastante variada, então nós vamos ter aí uma fauna variada com aves e insetos principalmente. E os usos e impactos, né? Como que é impactado esse bioma subtropical, principalmente pela ocupação humana e também pela agricultura, pela pecuária, pela extração de madeira, tá? Então, novamente, aí a gente vê características bem parecidas com o uso e impacto do clima subtropical ou bioma subtropical com o bioma tropical, né? Então, a gente vê aí os impactos bem parecidos, o impacto humano, principalmente com a extração de madeira, produção pecuária e também na agricultura. Vemos aí agora o bioma de savana. Quando a gente fala em savana, a gente lembra, né, ou pode lembrar, geralmente daquelas imagens, né, de filmes da Disney, principalmente o Rei Leão, ou daqueles canais que ficam passando lá as savanas africanas, né? Então as savanas, né, são biomas aí encontrados principalmente na África, né? Então todo o Rei Leão se passa lá nas savanas africanas, ou quando a gente vê lá aquelas reportagens, por exemplo, no Globo Repórter ou no Animal Planet, né? Sempre mostra ali os leões, né? As zebras, as girafas, eles vivem nesse bioma de savana, que é encontrado principalmente na África, e no Brasil a gente tem o cerrado, né, que é um bioma aí bem característico, bem parecido aí com o bioma de savana. Tá? Então, como que é o clima? Como que pode ser definido o clima das savanas? É aquele clima tropical típico ou tropical continental, que a gente também tem no Brasil. Tá? Então, a gente tem aí uma estação úmida, que é o verão quente e úmido, e no inverno a gente tem uma estação mais seca. E o fogo, né, como está escrito aqui na nossa apostila, faz parte do processo natural desse bioma. Então, nessa estação seca, que é o inverno, essa região, né, desse bioma, como ocorre no Brasil, no Cerrado, ela pode pegar fogo, pode ter as chamadas queimadas, que é algo natural que ocorre no Cerrado e também na savana, tá? Bom, a vegetação da savana, ela é caracterizada aí por gramíneas e também por herbáceas, ou seja, a gente tem uma vegetação aí de porte médio, tá? A gente não tem uma vegetação de grande porte, então a gente tem gramíneas, que é aquela vegetação bem baixinha, e algumas herbáceas, tá? Geralmente, algo muito importante é que geralmente a gente vai ter aí as espécies vegetais caducifólias, né? Então vão perder folhas, podem perder folhas ao longo do ano, e os galhos e troncos são bem retorcidos e com casca muito grossa para se proteger aí dos incêndios que acontecem naturalmente nesse tipo de bioma.
tá? A fauna é uma fauna, né, diversificada, como vocês podem ver aí, né? Então, a gente pode ter leões, tigres, leopardos, hienas, tá? E o uso, né? O uso e os impactos. A gente precisa se atentar principalmente com a questão da desertificação do solo, tá? Esse solo, ele pode se tornar cada vez mais infértil por conta aí dos impactos, principalmente do pisoteio do gado, né? O gado, né, ele vai pisando no solo e ele compacta esse solo. Então, quando a água da chuva, né, tenta adentrar no solo, não consegue. Então, a gente tem aí um processo de desertificação muito grande nesse tipo de bioma, além ali da prática ilegal também, né, da caça ilegal, desculpa. Então, a gente tem aí que se preocupar com esse tipo de impacto. O próximo bioma aí, agora a gente já vai falar, já vai sair das baixas latitudes e vamos entrar nas médias latitudes. Então, a gente tem o primeiro bioma aí, que é o bioma de Chaparral, né? Bioma de Chaparral. Então, ele é conhecido também como uma vegetação mediterrânea de bosques e arbustos, né? Então, a gente falou um pouquinho sobre o clima mediterrâneo, a gente viu um pouquinho, e ele vai dar correspondência justamente a esse bioma de chaparral que a gente pode encontrar aí, ou na África, África do Sul, na América do Norte e também na América do Sul, no Chile especificamente. Tá? Então, o clima, como que vai ser o clima desse bioma de chaparral? Nós teremos aí, né? O clima das regiões de chaparral é tipicamente caracterizado por um clima mediterrâneo temperado, ou seja, a gente terá invernos chuvosos, tá? Com temperaturas amenas e verão muito quente e seco. Então, no inverno, nós teremos temperaturas amenas, ou seja, faz um frio, mas, em contrapartida, diferente do nosso clima tropical, esse inverno não é seco. O inverno do bioma do Chaparral é um inverno chuvoso, um inverno úmido. Já o verão vai ser um verão quente e seco, então se diferencia aí, né? Se a gente for comparar com o clima tropical, nós veremos essa diferença. E também nesse bioma do Chaparral podem ocorrer incêndios, tá? Natural, principalmente na época seca. E como que é a flora desse bioma? Como que é a vegetação, né? Então a gente tem aí, né, espécies com folhas pequenas e duras que conseguem reter água. Por que que elas conseguem reter água? Para tentar aí, nas épocas mais secas, conseguir sobreviver, tá? O que acontece também, por exemplo, no sertão nordestino, no bioma da Caatinga, né? A gente tem aí vegetações com raízes mais profundas que tentam reter a água, né? Que tentam chegar no lençol freático por conta aí da seca durante boa parte do ano, tá? Outra questão principal dessa vegetação do bioma de chaparral é que as folhas são altamente inflamáveis, sendo esse um dos principais fatores para o alastramento rápido dos incêndios, tá? Então, a gente tem aí essa questão dessas folhas serem muito inflamáveis, mas, ao mesmo tempo, elas possuem grande capacidade aí de resistir ao fogo, tá? A fauna, né? Como que é a fauna aí? A gente vê que há muitos insetos, esquilos, coelhos, aves, então essa fauna é uma fauna aí diversa, tá? Bom, os usos e impactos desse bioma do chaparral. No bioma do chaparral, a gente tem uma extração da cortiça, né? O que é uma cortiça? É uma grande ameaça para esse ambiente natural. No entanto, o principal impacto causado pelo ser humano pode ser atribuído à limpeza dos terrenos com o uso controlado do fogo. Então, o que acontece? O ser humano, para limpar o terreno, por que a gente utiliza esse termo limpar o terreno? É para ele retirar aquela vegetação para poder plantar, né, para poder preparar aquele solo para ser plantado, a gente vai ter, logicamente, um impacto ambiental por conta disso, tá? Bom, então o próximo bioma aí é o bioma de deserto. Como que é esse bioma? Quais são as características, né? Um bioma muito falado, né? O bioma de deserto, ele é encontrado em todos os continentes. Então, uma característica aí
ele vai ser encontrado em todos os continentes em regiões de baixa umidade, sempre perto da latitude 30 graus, tá? Onde vai ter influência direta de correntes marítimas frias. Essas correntes marítimas frias, elas diminuem as taxas de precipitação, né? Diminui aí a umidade do ar e, consequentemente, a gente vai ter aí quedas na precipitação, quedas na chuva, e, ou seja, teremos escassez aí de água, por isso que esse bioma é considerado um bioma seco, né? Bom, então o bioma desértico ele vai apresentar um clima seco, com pouco ou quase nenhuma precipitação ao longo do ano, né? Então essas correntes frias, elas vão influenciar, né? As correntes marítimas frias vão influenciar diretamente na formação desses biomas, tá? Então nós temos na fauna, né? Na fauna não, desculpa, na flora. Gramíneas, então a gente tem uma vegetação que não é uma vegetação de grande porte, por conta aí principalmente da falta da água, tá? Então uma vegetação bem, um tipo, né, de árvore bem característica é justamente essa aqui, né, os cactos, né, são bem característicos desse tipo de bioma, do bioma desértico. A fauna, né, a gente tem aí roedores, répteis, aracnídeos, né, que são aranhas, e insetos. Usos e impactos. Os desertos, por se apresentarem condições humanas mais extremas, são dos biomas que menos sofrem, né, com os impactos dos seres humanos. Por quê? É um ambiente considerado inóspito, é um ambiente difícil do ser humano conseguir sobreviver. Então, se não há, né, ocupação humana, a gente terá pouco impacto sobre esse bioma. Mas uma questão principal é justamente aí o processo da desertificação, tá? Bom, vamos lá. Biomas de estepe, né? Então, bioma de estepe também em médias latitudes, eles são considerados biomas de transição. Então, também são considerados biomas de transição e podem ser encontrados principalmente na zona temperada continental da Europa, na Ásia, na Mongólia, principalmente na China. Tá? O bioma de estepe ele vai ser caracterizado por possuir um clima continental árido, ou seja, um bioma considerado seco. Tá? Então, a gente tem aí um clima árido. Tá? Ele vai apresentar elevada amplitude térmica. No verão, a gente terá verões quentes e invernos rigorosos. O que isso quer dizer? A temperatura, as taxas de temperatura, ou seja, a amplitude térmica, vai mudar muito do verão para o inverno, tá? Em relação à flora, nós teremos aí gramíneas e arbustos, né? Bem esparsos, bem separados, pelo fato da gente ter aí, pelo fato da gente estar localizado aí, nesse caso, em um bioma que é considerado seco, um bioma árido. A fauna vai ser variável, então a gente pode ter aí cavalos, coiotes, tá? Ratos, águias, diferentes tipos aí de fauna. E o uso e impactos. Nas estepes, o principal problema é o processo de desertificação. Então, novamente, a gente está vendo aí como impacto ambiental a desertificação. Então, as populações locais têm grandes dificuldades para plantar devido à escassez de chuva e, consequentemente, as secas, que tornam os solos subdesenvolvidos, rasos, arenosos e rochosos e impedem o seu cultivo. Assim, parte da população desse bioma apresenta uma cultura nômade e depende da criação de caprinos e outros animais. Então, pelo fato da gente ter aí baixas taxas pluviométricas, ou seja, chove pouco, é um bioma árido, é um bioma seco, nós teremos problemas no solo. Aquele solo, né, ele vai se tornar um solo muito rochoso, um solo arenoso, desculpa, um solo que está precisando de água, né? E por conta disso as pessoas serão consideradas nômades, ou seja, terão que se mudar para outros locais em busca aí de melhores condições de vida para conseguir plantar e colher, tá? Então, povos nômades são povos que precisam mudar de um local para o outro. Bom,
biomas de pradaria, né? Eu sempre falo para os meus alunos, não são padarias, são pradarias, né? Então, esses biomas de pradaria, eles são conhecidos como campos, né? Podem ser conhecidos como campos. Eles vão se encontrar em planícies, né? Planícies abertas, tá? Então, nós teremos aí no Brasil um exemplo desses biomas de pradaria, justamente na região sul do Brasil, chamados aí os Pampas Gaúchos, né? Aquela região lá que tem ali uma produção pecuária, uma criação de gado muito grande, né? O famoso churrasco gaúcho, né? Para quem já comeu aí, com certeza deve ter gostado. Então, essa criação pecuária fica nos Pampas ou Campanha Gaúcha, que é justamente esse bioma de pradaria, tá? Então, esse bioma, né, ele terá aí um clima com temperatura mais amena, ou seja, um clima mais frio, tá? E a flora, né? Como que vai ser a flora? Vai ser uma flora aí mais baixinha, a gente não vai ter uma flora de grande porte, então nós teremos aí as chamadas gramíneas, tá? Bom, a fauna, como que vai ser a fauna? Como que será apresentada aí os animais, apresentados, né, os animais desse bioma? Principalmente os animais herbívoros. Então, nós teremos aí, né, as emas, tamanduás, capivaras, né? Também teremos besouros, gafanhotos e borboletas. Os usos e impactos em relação a esse bioma de pradarias. Nós temos aí, né, uma degradação principalmente relacionada à pecuária, né? Então, esse bioma de pradaria, ele proporciona muito a produção pecuária, né? Parece até um pasto natural. E aí, por conta disso, nós teremos problemáticas em relação aí à questão do solo, a compactação do solo, né? Então, nós teremos essa degradação relacionada à pecuária, chegando aí num processo de arenização do solo cada vez maior, tá? Bom, próximo bioma que nós temos aí é o bioma de floresta temperada, né? Vai fazer correspondência ao clima que a gente também já conhece, que é aquele clima temperado. Então, esse bioma de floresta temperada vai estar aí aparecendo para a gente, né? Na América do Norte, na Europa, no Chile, no sul da Austrália. Então, nós teremos também aí na China, né? Na Alemanha. E esse bioma, ele vai ter características de temperaturas amenas e estações do ano bem demarcadas. Então, novamente, parecido aí um pouco com o subtropical, nós teremos estações do ano bem definidas. Então, nós teremos um verão que realmente é verão bem quente, né? Bem quente não, né? Temperaturas médias, e um inverno que é realmente um inverno rigoroso, podendo ocorrer neve no inverno, tá? Bom, então a flora, a vegetação desse bioma é caracterizada por apresentar uma vegetação caducifólia, né? Então ela pode perder aí ao longo do ano as suas folhas, principalmente no outono, né? Pelo fato dele ter aí uma característica de ser um bioma com estações do ano bem definidas, no outono a gente vai ter aí a variação da coloração, essas folhas vão cair, né? Então a gente vai ter aí o aparecimento dessas folhas na primavera. Tá? Então, na fauna, como que é a fauna nesse bioma de floresta temperada? Nós temos aí animais diversos, como raposas, lobos, ursos, esquilos, tá? E esse bioma, ele está aí sendo prejudicado principalmente pela expansão industrial, pela pecuária, pela agricultura. Então, cada vez mais aí a poluição, né, por conta da expansão industrial vai estar atingindo esse tipo de bioma de floresta temperada, tá? Então, o próximo bioma aí, agora a gente já vai entrar na nossa última parte de bioma, que são os biomas de alta latitude, né? A gente precisa sempre lembrar que quando a gente está em baixa latitude, nós temos aí uma incidência solar maior, né? Os raios de sol batem diretamente na linha do Equador ou em regiões próximas à linha do Equador. Na medida que a gente se distancia da linha do Equador e chega lá nas altas latitudes, nós teremos temperaturas cada vez menores por conta dos raios solares.
Então, o primeiro bioma que a gente tem aí é o de floresta boreal ou taiga, tá? Então, esse bioma taiga, floresta boreal, ou também chamado floresta de coníferas, ele vai se localizar entre os biomas de floresta temperada e os biomas de tundra. Então, vai ser aí novamente o bioma de transição entre o bioma de floresta temperada e entre o bioma de tundra. Então, a tundra, no bioma de tundra, nós teremos características de temperaturas menores, né? Bem menores, mais frio. E no bioma de floresta temperada, nós teremos uma temperatura mais amena, né? Uma temperatura média. Então, na taiga, nós estamos em uma área de transição. Tá? Então, o clima. A taiga ocorre em regiões que apresentam um clima típico, de clima continental frio, com baixas temperaturas. O verão é curto e o inverno é longo. Então, a gente tem aí um inverno em boa parte do ano nesse tipo de bioma de taiga, ou floresta boreal, ou floresta de coníferas. Tá? Então, a vegetação é homogênea, nós temos troncos retos, copas em formas de cones e folhas aciculares, tá? Em formato de agulhas. A fauna da taiga é pouco diversificada, tá? E aí a gente vai ter lebres, linces, alces, esquilos, renas, raposas e algumas aves. E em relação aos usos e impactos, a gente terá aí principalmente a exploração madeireira, a questão aí das indústrias de celulose para a produção de papel, então o impacto vai estar caracterizado principalmente por conta da vegetação que é retirada para produzir aí móveis, para produzir também o papel por conta da celulose, tá? Representado principalmente pelo Canadá, que vai ser um dos grandes responsáveis aí por explorar esse tipo de bioma. Bom, o bioma agora, né, de tundra. O bioma de tundra, ele vai ser aí um bioma de transição entre a taiga e os biomas polares. Então, a taiga, né, entre a taiga e os biomas polares têm aí baixíssimas temperaturas, e nesse meio a gente tem o bioma de tundra. Como que vai ser aí o clima? A gente vai ter um clima bastante rigoroso, ou seja, baixa incidência de luz solar, causando, obviamente, uma baixa temperatura, tá? A flora, como que vai ser a flora desse bioma de tundra? Teremos aí uma composição de espécies vegetais simples e baixa diversidade biológica, pelo fato da gente ter, né, um inverno, né, um clima que tem um inverno muito rigoroso, que tem baixa incidência solar, nós teremos, obviamente, uma flora que não é muito diversificada. E, além disso, a gente vai ter o chamado solo de permafrost. O que é esse tipo de solo? É um solo que fica durante o inverno, né? Que pega aí boa parte do ano desse bioma de tundra, é um solo que fica congelado, né? Coberto de gelo, desculpa, e de neve, tá? Então só vai aparecer, só vai ficar exposto no verão. A fauna desse bioma, como que é a fauna? A gente vai ter aí lobos, raposas, tá? Alguns animais vão conseguir sobreviver, né, vão ser residentes, e outros vão estar se mudando, né? Alguns saem quando o inverno fica muito rigoroso, migram para outro local nesse tipo de bioma. Bom, os usos e impactos. O maior problema desse bioma são os efeitos provocados pelas mudanças climáticas, né? Sobretudo por conta do aumento da temperatura. Então, quando a gente fala em aquecimento global, por exemplo, ele vai estar aí impactando diretamente esse tipo de bioma. Bom, e por último aí, né, nós temos os biomas polares, né? Para fechar o nosso capítulo, nós temos os biomas polares, que são os biomas que estarão localizados nos polos do planeta, tanto no Polo Sul e também no Polo Norte. O clima polar é um dos biomas mais inóspitos do planeta Terra. O que isso quer dizer? Um bioma muito difícil para o ser humano conseguir sobreviver. Tá? Um lugar inóspito, é muito difícil a sobrevivência por conta das baixíssimas temperaturas. Então, a gente consegue observar que as temperaturas médias elas vão variar
entre menos 10 graus Celsius e 20 graus Celsius no litoral e menos 30 graus Celsius e menos 65 graus Celsius na zona interna dos polos. Então, a gente tem aí, tanto no litoral e também no continente, né, temperaturas baixíssimas que eu não consigo nem imaginar como seria estar lá. Né? Bom, a vegetação é praticamente inexistente, né? A gente não tem aí a grande incidência de raios solares, a gente tem uma pequena incidência de raios solares, né? Então a vegetação vai ser muito escassa nesse tipo de bioma, tá? A gente vai ter alguns musgos, os líquens, né? Mas mesmo assim é algo bem escasso. A fauna, nós teremos aí como fauna os peixes, as baleias, né? Os moluscos, além disso, as focas, os elefantes marinhos, alguns tipos de animais aí que vão conseguir sobreviver nesse tipo de bioma. E para fechar, né, o nosso capítulo e o bioma polar, nós temos os usos e os impactos, né? Então, um dos principais problemas desse bioma é o aumento da temperatura média global. Por quê? Né? A gente vai estar associando diretamente a questão das geleiras, né? Então, se a gente tem uma temperatura que vai ser cada vez maior, nós teremos a questão aí, principalmente, do descongelamento, né, dessas regiões polares, né? A região polar vai cada vez mais derreter se a gente tiver um aumento de temperatura proporcionado principalmente pela poluição, tá? Bom, gente, essa foi aí, né, a aula de hoje. Na aula que vem, a gente vai ver um pouquinho Opa, achei que a gente tivesse finalizado, mas a gente ainda tem o bioma de altitude, né? Eu já dar uma deixa da aula que vem, já falar o que a gente vai estudar no próximo capítulo, mas só para finalizar agora de vez esse capítulo dos biomas, a gente tem os biomas de altitude. E aí, quando a gente fala em bioma de altitude, a gente está falando diretamente da questão de relevos, né, que são mais altos, né, de locais com maiores altitudes. Então, esses biomas de altitude são conhecidos como campos de altitudes, né? Eles vão se formar principalmente em montanhas, né? Nos chamados aí dobramentos modernos, que são locais mais elevados, tá? Então, a gente vai ter, por exemplo, nas montanhas rochosas, teremos os montes Urais, teremos também na Cordilheira dos Andes, tá? Então, esse bioma vai ser apresentado principalmente em em locais com maior elevação, tá? Quando a gente fala em montanhas, em dobramentos modernos, nós teremos a presença desse tipo de bioma. Então, o clima, né? Teremos com certeza temperaturas frias. A gente já viu que em regiões com elevações, consequentemente, nós teremos menores temperaturas, tá? Então, temperaturas são mais frias em relação aos seus arredores, devido às diferenças de altitude e ambiente mais seco, tá? Então, temos aí em relação, né, à flora, a vegetação dos biomas de altitude, geralmente, apresenta espécies de gramíneas, musgos e líquens, principalmente aí por conta aí da temperatura que é menor. A fauna, né? A fauna ela tem que ser adaptada, né, a esse tipo de ambiente, principalmente por conta da questão da elevação, né, por conta aí das formas, né, do relevo. A elevação é muito grande, então nós teremos aí tipos de faunas que conseguem se adaptar bem àquela região, tá? Como roedores, répteis, aves, tá? E os usos e impactos, para a gente finalizar finalmente o capítulo, né? Os usos e impactos desse tipo de ambiente, ele vai ser impactado principalmente aí pelo turismo, né? Por conta da riqueza biológica que tem, né? Para o turismo ecológico, né? O turismo de montanha, né? Então, essa questão aí da ocupação humana visando o turismo será um dos fatores que vão estar impactando diretamente esse tipo de bioma, tá, gente? Eu agradeço aí pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham entendido
e vocês terão aí a aula online como uma oportunidade de tirar as dúvidas, de fazer o exercício, tá? Fiquem com Deus, fiquem bem e se cuidem. Até a próxima aula.